E aí, pessoal, dando início a mais um Gadcast. Hoje é um dia muito especial, muito legal mesmo. Eu, Álvaro E Júnior. o Elias Raul, esse papo promete, hein? Meu amigo, vou falar. Hoje nós temos aqui a pastora Lu. Queridíssima. Muito amada do Eli. Querida demais. É porque tá falando assim, porque é uma pessoa que puxa muito a orelha de Elias. Elias é um jovem muito querido aqui da tribo, que caminha com a gente, é um filho nosso. E hoje nós temos a presença aqui do pastor Juscelio, cara. É isso do aí. Ministério Mevan. E vamos dar início, o pastor Juscelio vai estar se apresentando aí, falando um pouquinho, né, da sua história e depois a gente vai entrar no assunto de família. Já então. Primeiramente, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Aproveitando essa oportunidade aqui que estamos passando aqui na região e estar com vocês aqui. A gente já vinha aqui para jantar depois da conferência do Nordeste. Aí ainda estava brincando ontem. Cadê a comida? Aí, mas é uma alegria para a gente estar aqui. Para aqueles que não me conhecem, né? Meu nome é Juscelio. Eu sou casado com a minha Lulu, uma pessoa maravilhosa, especial. Pessoa que fez com que tudo que eu vivo hoje fosse possível. Ela sempre ouviu o Senhor e se rendeu a Deus e buscou estudar o marido que tinha, e o Senhor foi dando a ela a forma dela regular o meu interior, meu coração. Mas não é Deus que faz. Deus regula o coração do homem, mas o coração do marido quem regula é a esposa. Uau. Deus tirou a mulher dele, mas a esposa não. A esposa tirou de dentro do marido. Então tem um lugar dentro do marido que é ela que regula. É um negócio tão forte e tão poderoso que a Bíblia diz que ela tem o poder de desregular também. Porque a sábia regula e a que falta sabedoria desregula, né? E Deus me deu uma mulher sábia e nós somos 29 anos de casamento. 2 meninas maravilhosas, a Isabel, a Sara. E também agora Deus nos concedeu 2 genros nos últimos 4 anos para cá. Elas casaram, a Isabel está com um bebezinho de 1 ano e 4 meses, o Mateus. E agora está grávida do Estevão. E a Sara já nos deu mais um netinho. Já nos deu um netinho também, que é o Miguel, que tem 4 meses. Servimos ao Senhor há 29 anos, juntamente com nossos 29 anos de casados. E servimos a casa ministerial chamada Mevan, onde tivemos desde 2006 até setembro de 2018. Fomos enviados pelo apóstolo Luiz Hermínio para Campinas, para trabalhar uma coordenação que a gente tem com as famílias dos pastores que estão ligadas ao Ministério Mevan, dentro do Sudeste. E acabou que ali nasceu a igreja local, né? Daí a igreja local não nasceu somente comigo, o pastor Jean, também a pastora Jéssica, inclusive o pastor Jean está aqui com a gente nos bastidores, também o Clebão. O Clebão. Ele trouxe a turma, né? Está com a gente aqui, o Clebão que está em Portugal agora, com o Mevan Braga lá, juntamente com o pastor Gessé. E nasceu a igreja local e acabou que na pandemia nasceu também uma plataforma online chamada Casa Real, uma plataforma de ensino familiar. E a gente está aqui, viemos na conferência do Mevan Missão Nordeste e por conseguinte tivemos a graça de estar aqui. Amém, amém. Juscelio, fala aqui pra gente aqui, a sua caminhada, assim, no Senhor, né? Eu já sei, né? Eu já procurei saber, já vi em alguns podcasts você falando, né? Você veio do catolicismo. Aí fala um pouquinho aí dessa parte aí da sua história. Então, eu venho de uma família católica apostólica romana roxa. Eu sou o filho mais moço de 7 irmãos, são 4 homens e 3 mulheres. Meu pai era um capelão de igreja, de família italiana, embora eu seja Souza, mas eu venho a mãe do meu pai, a nona. Ela foi a única que veio com o navio, com aquela comunidade que casou com um brasileiro. Ela foi até meio rechaçada por conta disso. Então, tenho meu sobrenome Souza por conta disso, mas venho com essa característica italiana muito forte no sangue e por conta disso também um catolicismo muito forte. Meu pai era capelão de igreja
E eu nasci dentro desse contexto católico. Desde criança, eu sempre fui muito voltado ao catolicismo junto com a minha casa. Eu fui 4 anos coroinha, dos 10 aos 14 anos. Vivi o catolicismo de forma muito intensa, embora na minha juventude eu fosse viver a minha vida de jovem, de balada, mas isso também cabe dentro do catolicismo, de certa forma. Mas aquela tradição, né, da quaresma, enfim, eu tinha isso muito forte comigo. Só que aos meus 25 anos eu estava com uma enfermidade que o médico me falou que não havia remédio para ela. Foi uma enfermidade que eu peguei na minha vida noturna. E eu estava numa missa num domingo e alguém falou que na segunda-feira haveria uma oração pelos enfermos. Esse termo, oração, era um termo desconhecido para mim já na época, porque hoje dentro do catolicismo essa palavra oração ainda entra, mas a gente rezava, né? Então era uma reza, rezar. Mas orar, ela falou que iríamos orar pelos enfermos. Se tem algum enfermo, você vem, traz. Era uma segunda-feira à noite. Eu ouvi aquilo ali, guardei no meu coração. Estava naqueles dias que eu precisava achar cura para minha enfermidade. Eu fui na segunda-feira lá. Era uma reunião da Renovação Carismática Católica. Eu nem sabia, não conhecia do que se tratava. Quando entrei lá, aquelas músicas, nem o culto de crente eu também não conhecia, era algo muito semelhante depois que eu fui ver, mas eu não tinha relacionamento, eu não tinha parente crente, eu não tinha familiar crente. Meu universo era totalmente católico. Aquelas músicas, eu pisei o pé lá, não era nem na igreja, era no salão paroquial. E aquelas músicas foram me pegando, de repente eu caí num choro desenfreado, que eu não sabia de onde vinha. E pode trazer o cafezinho aqui, me dê medo, não. Aqui não sei, dá tudo certo. Um café. Café porque tá frio, né, pastor? Tá muito frio, eu tô aqui para tomar um café para esquentar um pouquinho. Alguém desfaz do Lázaro aqui, que o Lázaro já ressuscitou, agora tem que desenfaixar. E ali eu fui pego por Deus. Eu chorei compulsivamente. Vim para casa, comecei a ler a Bíblia da minha mãe, era umas 10h30 da noite. 4 horas da manhã eu peguei no sono com a Bíblia em cima da minha barriga. Mas eu li os evangelhos e fui até Atos dos Apóstolos. Mas eu comecei a ler e entender, como se eu já fosse um leitor assíduo da Bíblia. Parecia que eu estava andando nas ruas junto com Jesus, curando cego, essas coisas assim. Foi uma coisa muito louca. Eu chorei por 3 meses a fio. E hoje, até hoje, quando eu prego, eu tenho que lutar, porque se eu sinto uma unção mais forte, a lágrima vem. Não sei explicar isso até hoje. E eu fiquei 2 anos ali, debaixo do poder de Deus. Ali eu vi muitas pessoas serem curadas, ali nós recebemos dentro de ouro. Tem uma pastora, ela é pastora... Isso foi no contexto católico ou não? Dentro da igreja católica. Uau, cara. Eu tenho uma pastora, que ela é pastora no Mevan, Fortaleza, do pastor Jordânia, a pastora Eliette. Ela estava grávida, caiu as obturações dela, tudo, não podia mexer, porque grávida não pode mexer. Eu lembro que foi orar, na oração, soubemos que naqueles dias que no mundo dos crentes estava recebendo dente de ouro. Eu cheguei a ver isso. As irmãs falaram assim, elas não, o Deus deles é o Deus nosso, se receber lá, recebe aqui, a oraram. Ela foi preenchida inteirinha. Uau. De prata. Estou falando da pastora Eliette, ela é daqui tá no Mevan, Fortaleza até hoje. Então recebi um dente de ouro. Eu quando vi aquele DVD do Benihim, aquelas pessoas tudo caindo, eu sentia a unção daquilo, mas aquilo não era novidade para mim, porque isso acontecia conosco. Nossa. Levantava a mão, 6, 7, 8, primeira fileira, aquilo, ia tudo pro chão, assim. Então, porque elas eram voltadas para os dons do Espírito e tudo mais. Com 3 meses eu recebi o batismo com evidência de oração em línguas. E vivemos muito, muito poder de Deus. Só que por causa da experiência da Bíblia, quando eu voltei para casa, eu mergulhei na Bíblia. Aí, obviamente, que eu também comecei a descobrir algumas coisas. Não descobri, eu comecei a fazer perguntas. Questionamento. Eu incomodei muitos padres, mas não havia dentro de mim um espírito rebeldia. De saber. Porque se uma coisa que não era verdade, a chance das outras não ser é grande. Da mesma forma que quando tu descobre, eu me relacionava com Jesus na parede, o do Michelangelo.
o Jesus, o Senhor morto, aquele homem na parede, o triste, o caído. Eu beijava o Senhor morto. Quando eu tive uma experiência com o Cristo ressuscitado, então se é verdade que ele ressuscitou, então é verdade que ele também cura. É verdade que ele restaura. Então, todas as outras coisas passam a ser verdade também. E aí chegou uma hora, eu com 3 meses, quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, aí eles pediram para me dar o testemunho. Eu fui dar o testemunho. Quando eu desci, eles falaram para mim assim, você é um pregador. Aí eu acreditei, eu estou pregando até hoje. Então, com 3 meses, a gente já começou. Só que daí eu era muito intenso na minha jovialidade. Quando eu fui descobrindo as coisas, eu fui gritando no microfone. Aí, claro, 2 anos, máximo que eu consegui ficar ali, eles pediram para mim sair. Sair, não teve problema não. Convidar a se retirar. Foi. Se retirar. Foi. Mas, e foi isso. Então, desde então, que eu fui conhecer o universo evangélico. Então, assim, a minha raiz, aquela minha experiência de nascimento era diferente. Eu não tinha aquela experiência, vem aqui na frente aceitar Jesus. Nós não tínhamos isso. A pessoa era indo pega por Deus. Só para você ter uma ideia, a gente pregava em 2. Sabe, já viu isso? A gente subia uma pessoa que tinha uma característica da palavra e uma pessoa que tinha a característica da oração. E o Ministério do Louvor ficava atrás. Então a gente começava a ministrar, 5 minutos que o cara ministrava um assunto, a gente já orava sobre aquele assunto. O Ministério do Louvor já vinha. Então, você não ia para ouvir uma palavra, você ia para viver a experiência que a palavra estava anunciando. Então, eu começava a pregar sobre... vamos pregar aqui sobre fé. Então, pregava 5 minutos, aí já a pessoa já entrava para orar e não sei, e funcionava. Bom, resumo assim, uma sistematização de uma coisa que nós vivíamos orgânico era a sala de oração de hoje. Canta, intercede, proclama. Tudo já no papelzinho feito. A gente vivia aquilo sem saber. Tinha coisas que a gente vivia e depois ia saber que estava na Bíblia. A geração que eu cheguei e tinha uma geração que já estava ali há uns 7 anos, que foi quando brotou o movimento do Espírito lá. Essa geração, quando eles foram batizados em línguas pela primeira vez, eles não sabiam. Eles começaram a conversar e daqui a pouco, um dia, nesse grupo, tinha um grupinho de oração só, e um resolveu falar, gente, eu converso com vocês, às vezes estou em casa, está me vendo umas coisas na minha boca estranha, e eu queria que vocês orassem por mim. Eles achavam que era alguma coisa má. Coisa ruim. Aí o outro falou assim, poxa, então eu não sei, mas tá acontecendo isso também. Uau! Aí eu acho, o irmão falou assim, eu acho que é alguma tentação, porque uma coisa que você não sabe, mas não fala. Um senhor, um falecido Napoleão, disse, gente, o que pode estar querendo acontecer com vocês, ele era um ministro da Eucaristia. É o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Nossa. Ele abriu para ler, enquanto ele lia, eles foram tudo tomado. Explodiu. Isso só revela que Deus, cara, ele não tem como limitar. Soberano. Então, assim, tem gente que acha, não, Deus só se move nesse lugar, ambiente, só nesse ambiente. Cara, Deus é... Não, é na verdade, a gente não acha que Deus se move só num lugar. A gente acha que Deus se move só no nosso lugar. Nosso só lugar. no nosso lugar. Justamente. É. Não quis falar. E aí eu cheguei, aquilo era muito novo ainda. E quando eu vi aquele pessoal falando aquelas línguas, eu disse, está na Bíblia, eu quero isso. Então foi algo assim muito, muito, muito precioso. E eu nutro lembranças maravilhosas de tudo que a gente viveu lá. E claro, fui descobrindo os dogmas, fui descobrindo aquilo que tem peso de idolatria, mas não foram coisas que eu não descobri no meio evangélico também. Só de outra maneira, né? Uma outra roupa, ganhando um outro nome. forma. Na verdade, o meio evangélico, ele é extremamente romano. Ele é muito romano. Então, só quem viveu o romanismo sabe o quanto que o meio evangélico é romano. É verdade. O quanto que a gente é igual àquilo que a gente critica. É verdade. É verdade.
Tem muito cara, adoração à imagem, adoração... Mas o cara tem um cantor que é um ídolo, né? Cara, eu vi uma situação que eu fiquei chocado. Eu falei assim, cara, eu vou vender o ingresso da cantora fulano de tal, porque aí eu vou poder tirar uma foto com ela, essa moça no sol, né, Lu? No sol quente, na rua, vendendo. Porque eu vou poder tirar uma foto com ela no final do evento. Aí, Eu ainda acho que a parte mais rasa que a gente tem ainda é comparar as imagens católicas com os ídolos humanos do meio evangélico. Eu ainda acho que ainda é raso, porque idolatria é uma coisa muito mais profunda. Você pode... uma das coisas que mais provoca em nossa idolatria é a ofensa. É verdade. Ofensa é uma coisa que provoca a idolatria, porque ela denuncia o quanto que a gente ama os nossos sentimentos. Assim mesmo, claro, porque se você me ofende, verdade, né? E às vezes a pessoa deixa de cumprir o propósito, né? Recebendo essa ofensa. Eu sempre falo aqui na igreja, quando você se ofende, você não entendeu quem é Cristo. Você não entendeu nada. Porque tem gente que deixa de cumprir aquilo que Deus tem para ele em nome de uma ofensa. E aí acaba todo o propósito que foi estabelecido para ele. A ofensa ela é a arma mais alta de Deus para arrancar as nossas idolatrias. Não é a idolatria, mas é o aprofundamento da nossa adoração. Se você me ofende, por conta disso eu dou uma recuada com Jesus, é porque eu dei para você, dentro do meu coração, uma importância que era para dar para ele. Porque se você me faz parar, já não é Jesus que me move. Uau. Não é. Entende? Então, às vezes um problema dentro do casamento mostra a idolatria que um tem pelo outro, ou pelo próprio casamento. Pelos filhos. Então, e tem as idolatrias exteriores, tem essa coisa templária. Nós chamamos o galpão de igreja até hoje. Da onde que vem isso? Você passa o ano todinho chamando o galpão de igreja. Aí 2 vezes por ano a tua criança na salinha vai aprender que igreja somos nós. Ela até de manhã, se ela precisar preencher, responder uma prova teológica, ela acerta. Mas dentro dela, ela não sabe se é igreja na escola. Não sabe. Porque a igreja, ela ouve desde o ventre. Verdade. Que ela vai para a igreja, que ela voltou da igreja. Cadê a chave da igreja? Então, esse papado que tem nos líderes da igreja. Então, é tudo muito romano ainda. A gente tem essa herança romana de o líder, ele muda a voz na hora de orar, ele muda a voz na hora de profetizar, porque dentro da igreja católica, o líder é tão santo, tão santo, tão santo, que a roupa dele é diferente. Entende? Então, você cria um estereótipo de santidade para ter de povo um respeito que você não tem mais de Deus. Então, todo esse romanismo ainda está muito impregnado no nosso meio. Nós temos um batismo chamado protestante. O protestante, ele tem esse nome porque ele protestou contra a Igreja Católica. Se você olhar para Jesus, ele não veio protestar, ele veio construir um reino. Ele não estava ocupado com aquilo que ele ia se opor. Ele estava ocupado com aquilo que ele ia construir. Então, quando é um batismo que eu não aceito, eu não sou protestante, Jesus não veio protestar. E quando a igreja que se chama protestante, ela se tornou tanto católica quanto. Por quê? Porque você se ata ao pecado de quem você não perdoa. Então, todo abusador foi abusado um dia. O que não se tornou um abusador é porque, de alguma maneira, conseguiu liberar o seu abusador. E aquele que não conseguiu liberar, passa a abusar também. Porque você se ata ao pecado de quem você não perdoa. Então, há muito romanismo no meio evangélico, muita força. Às vezes, eu vejo mais... Às vezes eu sou mais crítico em relação ao meio evangélico que o próprio meio católico, porque o católico ele tem a tradição e o Papa e o catecismo. Ele não tem a Bíblia. A gente só tem a Bíblia. E ainda consegue fazer mais errado do que isso. Né? Então... A gente tem um principal. Obviamente que eu não tô, a minha fala não é para santificar o catolicismo. É só para a gente entender que a gente não está tão santo quanto pensa. E às vezes a gente se torna tão cruel, né, pastor? Às vezes com a nossa postura de crente, né? Quando a gente mesmo coloca algumas pessoas no altar
trazendo benefício para nós como igreja. Às vezes eu quero encher uma igreja. Eu pego uma pessoa famosa, eu nem esperei o tempo daquela pessoa amadurecer e coloco ela nos altares. Eu dou aquela ascensão a ela, dela participar das coisas, e na medida que aquela pessoa cai, a gente não estende a mão, a gente é o primeiro a falar, olha, isso. Então, a gente só não estende a mão porque o sentimento que tínhamos ao trazê-la não era compaixão e nem misericórdia. Não, era eu queria ganho próprio. Eu queria ganhar próprio. alguma coisa com aquilo, né? Então, da mesma forma, a tendência que a gente tem de estar numa posição de líder também de ser idolatrado. Nem Deus não quer ser idolatrado. Deus quer ser adorado. Entende? Deus não quer ser idolatrado, Deus quer ser adorado. E a diferença entre adoração e idolatria é que até para adorar a Deus, você precisa do Espírito de Deus. Sim. Então, porque você não tem adoração em si mesmo, você precisa do Espírito de Deus para adorar a Deus. E se você precisa do Espírito de Deus para adorar a Deus, a adoração não começa em você, começa nele. E tudo que começa nele acaba onde? Acaba nele. A idolatria é algo que começa em você. Vai acabar em você. Isso é uma parada que você vê mais no meio evangélico que no meio católico. A autoidolatria, né? Voltar para si mesmo. Porque o católico, ele se prostra, assim, teoricamente, diante de quem já morreu. E o cristão... Não, o evangélico, ele se prostra diante de quem está vivo. Está vivo. Então, eu sempre digo que há uma diferença entre o católico e o evangélico, uma diferença básica, é que o católico, ele acredita que ele é de Deus. Você quer pregar um evangelho, o católico, diz, não, eu já sou de Deus. O evangélico é diferente, ele acredita que Deus é dele. Deus é que é dele. Tá vendo aí? Aí se Deus, eu tenho. E se Deus é dele, ele é que decide quem Deus ama, quem vai pro céu, quem não vai. Quem vai, quem não vai. É isso aí. E aí o evangelho de Deus é o evangelho de si mesmo, né? Então, eu acho que o ponto a refletir não é a gente agora tornar tudo puro, ou criar uma questão ecumênica, ou não ter filtro para julgar nada, em nome de que não julguei isso. Não. É o mesmo Deus que fala para a gente não julgar, é o mesmo Deus que fala para olhar para os frutos da árvore e saber dar o nome correto para a árvore. O ponto mais alto que eu acho que a gente deve refletir é que a gente não pode agir de forma partidária. Isso. Entende? Não dá para separar Israel e Samaria, tipo católico e crente. Não tem uma questão partidária. Eu não posso colocar Deus num universo partidário. É como se Deus fosse do partido dos evangélicos, ou como se Deus fosse do nosso partido. A gente precisa, sim, entender que o meu laboratório com Deus é a comunidade em que eu pertenço, a família em que eu vivo. Isso é o meu laboratório. Ponto. Mas o produto, todo produto, bem elaborado no laboratório, não é no laboratório que ele serve, não é para o laboratório que ele foi feito. Quando o laboratório encontra uma dose digna de confiança, então ele sai para reproduzir em série. Isso. Aí vai atender o enfermo. Né? Se um laboratório... Então, a minha comunidade, onde eu vivo, a minha bolha é o meu laboratório, mas não é o universo de Deus, não é aquilo. Porque a gente acredita que o universo de Deus é aquele meio que a gente vive. Então, se o nosso meio está turbulento, a gente acha que Deus está atribulado. Se o nosso meio está recebendo um favor de evangelismo, de salvação, a gente acha que Deus está na vibe do evangelismo e a gente passa a fazer a leitura de Deus dentro daquela bolha, como se... É isso aí. E não. O meu laboratório é ali. Mas Deus, a expansão de Deus é muito maior. Ele está se movendo em todos os níveis. A mão de Deus passa pelo diabo que está peneirando um servo dele. Até o diabo é um diabo de Deus. A mão de Deus passa pelo o Espírito dele que está batizando com línguas pessoas que estão lá. Como eu vi, tem coisas que eu vi na Igreja Católica que eu não posso falar. Mas eu vi pessoas recebendo
o Espírito de Deus, assim, sabe aquelas línguas estranhas estourando, não é aquela coisa que começa assim, não, aquele estourando. Só que a pessoa com o terço enrolado no braço, negocinho parecido aqui, a gente não consegue entender, porque como que o Espírito Santo vai ali se a pessoa está com o terço no braço, está com a imagenzinha da santa no peito? Porque para nós, se o Espírito Santo vem, ele está aprovando. A gente não consegue entender que ele não vem porque eu mereço, ele vem porque eu preciso. Uau, é isso aí. Exatamente. Aí o que a gente fala? Cara, você quer receber o Espírito Santo? Você fuma? Não, então para de fumar que o Espírito Santo vai vir. A gente fala tanto da graça, mas ele não... Ele vem para você parar de fumar. Exatamente. Justamente. Então, assim, da mesma maneira que nos nossos cultos, quando Deus vem, cura, faz alguma coisa, a gente acha que Deus está aprovando. Por exemplo, você pega o nosso, quando eu me converti, assim que eu saí da igreja católica, eu fui para o meio evangélico. A força maior era das igrejas de uso e costumes. Ô, Juscelio, quando você se converte, aí você já entrou direto para o Mevan ou foi parte de uma outra? Não. A minha história foi bem assim. Quando nós saímos da igreja católica, a gente saiu num grupo grande. Então não só foi vocês, foi um grupo. O bispo, não foi o bispo. Depois do bispo é o Monsenhor. Uhum. Então o Monsenhor, que é o braço direito do bispo, saiu da capital, foi fazer uma reunião com os servos da renovação carismática da nossa paróquia. Nós éramos um grupo grande, quase 1000 pessoas por aí. Uau! Então tinha 40 servos. Ele foi lá reunir os 40 servos, só que ele foi com uma listinha na mão de 8 nomes, e eu estava nesses 8 nomes. Eita! Eu estava nesses 8 nomes ali. E ali ele já disse, olha, vocês pegam o microfone na reunião de vocês da segunda-feira à noite. Se retrata, reafirmando os dogmas católicos, faz uma confissão de fé católica lá em cima, ou vocês estão fora. Eu disse, eu estou fora, só que eles nos deram a oportunidade de nos despedir. Aí a gente se despediu lá. Quando a gente saiu, metade daquele povo levantou e foi atrás da gente. Só que a gente ia embora, cada um ia para sua moto, para o seu carro e ia embora. Confusão boa. Aí saiu aquele povo todo e fomos umas 400 pessoas. Fomos para uma casa ali perto, foi aquele povo. Até o carrinho da pipoca foi atrás, porque saiu mais gente. Saiu mais gente que ficou. Então foi uma coisa meio cinematográfica, assim. Caramba, daquelas 400 pessoas, umas 200, na outra semana já estavam lá dentro da igreja católica de novo. Saíram só no movimento. Mas teve umas tantas que foram direto para as igrejas evangélicas e algumas ficaram juntas. Aí não sabia o que fazer, então vamos se reunir semana que vem para orar em algum lugar, acharam uma sala do Centro Social Urbano lá, e fomos lá orar. E um ano depois, o Conselho de Pastores da cidade de Itajaí nos reconheceu como igreja. Nossa. E ordenou nosso pastor, fizeram um mapeamento de fé, entenderam. Nosso primeiro batismo foram 141 pessoas. Caramba, cara. Aí esse grupo ele dura até hoje, mas eu durei dentro desse grupo por 10 anos. Aí por 10 anos, depois de 10 anos, eu não me via mais ali dentro, porque um certo sistema papal tomou conta de novo daquele universo. E eu me vi de novo tendo que optar por aquilo que eu acreditava. Também fui comigo convidado de novo né? E vivi essa experiência. Foi até bem interessante porque agora eu assumi a presidência local de uma igreja pela primeira vez, em Campinas. Então, como eu já tinha sido tirado por 2 vezes, eu digo, agora sou pastor-presidente, agora ninguém mais me tira, porque o pastor-presidente sou eu. Convida, agora sou eu, né? Aí, dia 4 de janeiro desse ano, o proprietário foi lá e disse, o senhor tem que sair porque a prefeitura comprou o prédio. Aí, eu fui expulso de novo. Tem certas manias que não acostumam. Aí, então, perdi até o que eu estava falando. Mas aí, desse grupo, eu saí, e para não criar nenhuma desconforto, com a liderança, dada uma certa importância que eu tinha lá dentro, aí eu saí da minha cidade. Eu fui morar numa cidade... Aí você morava onde? Eu morava em Itajaí, fui morar numa cidade chamada Blumenau. Para não criar desconforto. Isso em 2005. Em 2006 eu voltei para minha casa, porque eu aluguei a minha casa, fui morar em outra cidade só para...
em nome da paz mesmo. Por isso que a Bíblia fala que no que depender de vós, tem de paz com todos. Então, você não vai ser julgado pelo tanto de inimigos que você tem, mas o que você fez para ter paz no que dependeu de você. E eu saí mesmo para que não houvesse nenhum desconforto maior do que já estava acontecendo. Aí voltei um ano depois e eu já conheci o pastor Luiz Hermínio, mas nesse período lá, toda a igreja era proibida de falar com o pastor Luiz Hermínio, era proibida de ir num culto. Eu fico imaginando como era. Que o pastor estava arrastando. Quando eu conheci eu conheci foi em 2013, 2012. Eu vi um vídeo e falei, cara, não, e ele ia arrebentando na rádio, dando o nome de pessoas, milagre acontecendo. Mas ele se tornou um símbolo de rebeldia, porque as pessoas saíam, iam para lá e ainda estava se vivendo muito forte ainda esse totalitarismo, né, domínio, essas coisas. Isso diminuiu bastante, ainda existe. Mas aí eu fui para o Mevan em 2006. Cheguei lá, o pastor Luiz Hermínio me abraçou, teve muita paciência comigo, porque eu cheguei bem naquele período, só quero Jesus, culto. Não quero fazer nada. Eu quero cuidar da minha casa, minha família. Aí você senta lá atrás, aí ele começou nos cultos no domingo de manhã também. Eu já ia no culto de domingo de manhã, para ninguém me ver, mas não adianta, os discípulos de Emaús, ele vai atrás, o Pedro volta para jogar a rede, voltar a ser pescador, ele vai atrás, Deus vai atrás da gente, ele sabe nossos limites, ele conhece as nossas fraquezas. Havia um clamor dentro de mim muito grande, como existe até hoje, um clamor de acertar diante de Deus. E ele foi me buscar. Só que o pastor Luiz Hermínio aí fez a diferença toda para mim, a forma com que ele me abraçou, me trouxe para dentro. Ele sempre disse que ele ia virando em banho-maria para mim não queimar, porque eu não deixava me pegar de volta, não. Tanto que eu demorei só em 2008 que eu voltei a ser um homem integrado. Eu já tinha vivido essa experiência lá atrás. Eu não sou uma pessoa, até eu brinco, você já me ouviu falar sobre isso, lá no Mevan todo mundo é uma coisa muito ruim, muito feia. E tem muito essa valorização do testemunho. E eu sou de coroinha, então não tem graça o meu testemunho. Não tem graça o meu testemunho. Então eu não venho de um mundo macabro, de uma família destruída, não. Eu venho de uma família boa, eu venho de uma condição financeira boa. Eu fui viver coisas que precisou de cura mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas eu tinha uma coisa comigo que eu não podia estar de mal ou ter um relacionamento truncado com a esposa dele. Então, assim, a gente não pode ficar de mal com a igreja, porque a igreja é que ele mais ama. Sim. Eu sei que a igreja tem uma só. Eu sei. Mas a gente fala sobre a carta das 7 igrejas. Então, eu não sei como é que é isso. A gente fala que só tem uma igreja, mas que tem a carta das 7 igrejas. Nas cartas das 7 igrejas, que a gente diz que é uma carta de João, e não é de João, é Jesus que está ditando a carta. João está só escrevendo. João não está escrevendo o que ele pensa, o que ele acha. Não, ele está só transcrevendo uma audição. Então, a carta é de Jesus. E na carta de Jesus às 7 igrejas, todas as igrejas ali, a grande maioria, elas estavam perdidas. Outras já tinham transformado-se numa seita. Mas todas as igrejas ele chama de igreja e todos os pastores ele chama de anjo. Diga aí. Então, você pode pensar o que você quiser sobre a igreja. Pensar o que você quiser sobre o pastor. Mas Jesus ainda chama a igreja de igreja e ainda chama o pastor de anjo. Entre a sua opinião e a dele, eu quero concordar com ele. Com a dele, com certeza. Uau. Aí, Juscelio, e o lance de trabalhar com família, cara? Vamos agora entrar num papo de família. Eu nunca me identifiquei como ter um chamado para cuidar de família, um chamado ministerial para a família. Eu realmente não me identifiquei com isso. Eu me identifico com uma realidade de um fundamento do reino. Porque quando Jesus fala sobre assim na terra como no céu,
Assim na terra como no céu, é você ter na terra os mesmos valores que o céu tem. Quando Jesus disse, não buscar tesouros na terra, que o ladrão rouba, traça, ele está falando uma balança de valores. E você, isso não é a grande maioria, isso não é 99%. Cada ser humano na face da terra, ele vive de acordo com a sua escala de valores. Então, assim, se tiver valor para você, se for importante para você, você dá um jeito, se não for, você vai dar uma desculpa. E o reino de Deus, ele é construído com escala de valores. Elas têm peso de valores. Por isso que Jesus, ele não despreza o dízimo, mas ele diz, antes a misericórdia, a fé, sem desprezar essas coisas. Quando os discípulos voltam dizendo, mestre, os espíritos se submetem a nós. Alegrai-vos, mas não por isso. Primeiro se alegre, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ele não falou para você não estar alegre por isso, mas ele coloca uma ordem de importância. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas. Então, ele nunca desprezou o valor de nada, mas ele disse, o reino de Deus trabalha com escala de valores. E desde quando eu entendi a importância do matrimônio, a importância de você criar filhos para Deus, eu não consigo imaginar o avanço do Evangelho, a construção do reino de Deus com famílias dilaceradas. O que você tem a partir de famílias dilaceradas é o ponto mais alto que você pode conseguir a partir de famílias dilaceradas é no âmbito da salvação, no âmbito do resgate. O Senhor falou assim, olha, na saída do Egito, se uma família for pequena demais, a maior se junte a ela. Essa família pequena demais, para mim, não era uma família com alguém que tinha 2 filhos e uma família que tinha 10 filhos. Não. Na minha cabeça, justamente assim, tem uma família que já está pela metade. No âmbito de salvação, o sangue vem sobre toda a casa. No âmbito do resgate, o sangue vem sobre toda a casa. O homem que Deus escolheu para tirar o povo do Egito, ele não tinha senso de família. Ele não tinha senso de paternidade. Ele não circuncidou seus filhos, seu filho. A igreja que ele gerou no deserto, nenhum deles circuncidaram seus filhos. Ele não tinha senso de família, ele não tinha senso de paternidade, foi criado por 3 mulheres, Joquebede, a filha de Faraó e a sua irmã. Mas ele foi um grande libertador, ele é a marca da libertação, ele é a marca de tirar alguém das trevas, ele é a marca de arrancar alguém das garras do diabo, ele é a marca de tirar você de dentro do Egito. Agora, para entrar em Canaã, um lugar chamado Reino de Deus, ele trouxe uma outra referência. Sim. E o lema desse cara era, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uau. Quando Deus entrou em Canaã, eu lembro, eu já falei isso, você já deve ter me ouvido falar. Eu lembro quando eu só fiz eu nunca fiz teologia, mas um dia eles pediram para mim fazer uma prova de equivalência para a possibilidade de eu entrar numa faculdade de teologia, e dependendo da prova de equivalência, eles mediam meu nível de teologia para mim entrar em algum lugar, num certo... Mas acabei que eu só fiz aquela prova e não entrei não. E na hora de fazer a prova, tinha uma pergunta, qual a primeira conquista de Israel quando entrou em Canaã? Eu lembro que o cara que estava no meu lado, ele falava em voz alta, primeira conquista de Israel, Jericó. E eu respondi também Jericó, obviamente que eu sabia, e eu ganhei certo. Porque essa é uma resposta para a teologia. Segundo a teologia, foi a primeira conquista de Israel em Canaã. Foi uma cidade chamada Jericó. Para Deus, não. Jericó ele destruiu, ele conquistou, foi uma família. A cidade ele não conquistou, a cidade ele destruiu. E ele disse, aquele que quiser reconstruir vai perder o seu filho primogênito aqui. Ele conquistou, foi uma família. Porque Deus estava dando sinal. E ele disse, não quero que tire o despojo de nada aqui. A lei da primeira menção, as primeiras coisas são muito importantes. Ele começou salvando uma família e ele disse, não pega o despojo de nada. Por que não pega o despojo de nada? Porque era a primeira conquista e o primeiro é do Senhor. Então ele estava mostrando a força do primeiro. Então eu entendo família como ela é o veículo missional. Qual é a proposta de uma família? A família é o que Deus escolheu para manter a semente messiânica de salvação sobre a face da terra. Sim. Quando um pai e uma mãe não passam a salvação para o filho, morreu uma semente messiânica.
morreu uma semente da salvação. Aí Deus tem que fazer uma volta lá na frente. Quando a semente da salvação chega salvando, não chega construindo. Chega tirando do Egito, não chega sumindo do Canaã. Então, assim, eu não me vejo na qualidade de um pastor de família. Não me vejo. O rótulo é bom, mas ainda é um rótulo. Entende? Eu entendo que a família ela é um fundamento do reino de Deus. É por ali que você constrói a semente messiânica. Eu penso que todos os pastores deveriam ter o mesmo rótulo de buscar essa ascensão da família, porque a base. A questão da família, ela não está na Bíblia como um ministério e nem como um dom. Ela está como um critério para o presbítero. Sim. É um negócio tão crítico que a gente tem, né? Os pastores, específicos, pastor A, o pastor B, aquele então, que assim, fala sobre... É um critério para o presbítero. Sim. Ser marido de uma mulher só, manter os filhos na disciplina do Senhor, ser hospitaleiros, ter uma casa bem cuidada. Isso é critério presbiterial. Não é um dom, não é um chamado, não é... Então, mas vai que Deus, de certa forma, Ele colocou em mim um peso maior para olhar para a família, como colocou em outro um peso maior para olhar para o perdido. Porque olhar para o perdido também não é um chamado, não é um dom. Entende? É nosso dever, é a nossa comissão, né? Como está na camisa de vocês aí, a grande comissão. Mas eu entendo que tem um peso maior que Deus coloca sobre aquilo. Tem um peso maior que Deus coloca sobre ele. Então, por isso que eu sempre tomo cuidado de não vender a minha família como um portfólio. Eu prefiro dizer para outra família que eu estou na guerra junto com ela, que eu estou na peleja junto com ela. E agora, o que firmou um pouco isso na nossa vida, humanamente falando, aí foi minha esposa, a minha Lulu. Foi ela. Pastor, eu nasci numa família bem desestruturada. A minha mãe era prostituta, meu pai um alcoólatra, né? Minha mãe usuária de droga por muitos anos. Mas quando eu me converti, aí eu vi na Bíblia que o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam, né? E eu peguei essa palavra para mim. E uma coisa que eu amo muito, amo de paixão e não meço esforço, é para restaurar a família. Eu tenho prazer nisso. Quando eu vejo um casamento restaurado, quando eu vejo filhos, né, se aprumando no Senhor. E eu acredito assim que toda família, ela pode receber disso, ela pode desfrutar disso, porque isso tá no coração de Deus. Né? E às vezes a gente vê assim, que a igreja ela tá dando um aval para separações de casal muito rápido. Tipo, assim, virou uma coisa banal até no nosso meio. As pessoas elas não têm mais trabalhado em prol de manter a família. Mesmo conhecendo toda a palavra, mesmo conhecendo tudo que a gente ouve, né? Como banalizou demais. Do divórcio. Quando eu digo assim, o casamento, uma família restaurada, um casamento restaurado, por causa que é tão interessante, assim, se o casamento está bom, você enfrenta as maiores dificuldades que nascem do lado de fora, você supera os maiores obstáculos. Quando o casamento está ruim, nem o que está bom do lado de fora você não desfruta. É verdade. O casamento está ruim, às vezes tem o dinheiro, mas não é bem desfrutado. É verdade. A carreira está com sucesso, mas ela não é bem desfrutada. Então, por quê? Porque você não cuida do que vem antes das outras coisas. Quando as outras coisas vêm com sucesso, ela não tem uma base para se hospedar. E como você fala que hoje não se luta mais para manter um casamento, não é só o casamento em si, pastora. A Bíblia fala sobre os últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então, importa dizer que Paulo diz que o amor não acaba, mas Jesus diz que ele pode esfriar. E o esfriamento do amor é a dureza do coração. Eu não sei se você lembra quando Jesus fala sobre casamento e divórcio, a carta de divórcio foi dada por causa da dureza do coração. Você sabe que essa palavra no original é esclerocárdio. É esclerocárdio.
Dureza de coração. A palavra no original é esclerocárdio. O que é esclerocárdio? O que é esclerose? A esclerose é um endurecimento dos tecidos. Antigamente, quando uma pessoa ficava meia tantã, a gente estava esclerosada. Porque, de fato, os tecidos neurais, eles vão endurecendo. Então, esclerocárdio é a dureza do coração, é um endurecimento do coração. É você sendo devolvido para o primeiro estágio, quando o barro moldável pelo Deus chamado Adão, na queda ele endurece. A parábola do semeador, o solo virou rochoso e dá espinhos agora, que não dava antes da queda da terra. Então, essas coisas no endurecimento do coração, não é só o casamento, que não tem mais elementos de persistência. Tudo que está no campo da fidelidade, tudo que está no campo da aliança, tudo que está no campo da sujeição, não tem durabilidade. O funcionário hoje já não fica tanto tempo ali, a gente já não fica tanto tempo na mesma igreja, a gente não fica... Então, um sistema de intolerância à continuidade, ele foi instalado. Hoje, no mundo do universo, se quer botar alguma coisa aqui, você acha que a pessoa vai ficar aqui 3 horas ouvindo podcast? Para as pessoas consumirem esse podcast, nós vamos ter que fazer cortezinho. Porque não tem mais tolerância de ficar junto. É isso mesmo. Então, é um sistema de intolerância que é fruto do endurecimento do coração, fruto do esfriamento do coração. Ponto. Essa é a fala. Para aumentar a iniquidade, o amor de muitos vão esfriar. Nós estamos vivendo esses dias. Como que eu me movo nisso? Bom, se o amor de muitos vai esfriar, e essa é a notícia ruim, qual é a notícia boa? É que vai ter um pouco cujo amor não vai esfriar. Isso. Então eu vou ter que fazer parte desse pouco. Sim. Para salvar o muito que está perdido. Porque se você quer ter o que poucos têm, não pensa em fazer o que muitos fazem. É verdade. Então a gente vai ter que ter uma entrega maior e a gente vai ter que compreender os nossos dias. Compreender os nossos dias. Pastor, uma coisa que eu observei na pandemia é que, assim, eu não vi a pandemia como algo diabólico do diabo, mas eu vi a misericórdia de Deus e a bondade dele sobre nós. Ele nos trouxe de volta para dentro de casa, para que a gente pudesse aprender a conviver em família, a ensinar os nossos filhos, porque muitos de nós deixou legado a educação dos filhos para a escola, para uma empregada, e ele nos colocou de volta no nosso ambiente, ali na família, para que a gente fosse tratado nesse período. Eu não consigo ver essa pandemia como algo ruim da parte de Deus, mas ele, na infinita bondade dele, falou assim, olha, eu vou dar uma pausa aqui, vou trazer vocês de novo para esse ambiente, para que vocês se entendam como família, para que vocês se cuidem. Eu vejo dessa forma, eu não sei se eu estou errada. Nos nossos dias, tem 2 coisas que é difícil a gente fazer a leitura por causa do evangelho que está sendo pregado. Uma, nós estamos vivendo debaixo de um espírito que foi distribuído nas regiões celestiais, que arrancou a correção do amor. Então, tudo que está no campo da correção é diabólico para nós. Então, até hoje, por exemplo, se você der uma chinelada numa criança, você é capaz de ir preso. É verdade. É verdade. Mas se você matar no ventre, está tudo bem. Está tudo bem. Então, por quê? Porque o Senhor fala que Ele corrige todo aquele que tem por filho e corrige todo aquele que ama. A modernidade, ela extraiu a correção do amor. Então, tudo que está no campo da correção é vendido como fora do amor, coisa do ódio. E por que isso? Porque onde não tem a correção, não tem a filiação. Porque ele corrige aquele que ele tem por filho. Sim. Então, a ideia de você criar um movimento ideológico que torna a correção algo diabólico, não é porque eles querem que a gente não corrija os filhos. Eles querem, o diabo quer manter os nossos filhos na bastardia. Sim. Porque se estás sem correção, já não sois filho. Sois bastardo. Então, quando não tem correção, tem uma entrega à bastardia. E se está na bastardia, está na mão do diabo. Mesmo sendo filho, mas está fora da autoridade. Fora das liberações da bênção, da acessibilidade a isso. Ponto. Outra coisa é entender o juízo de Deus. O juízo de Deus como algo de uma ação de misericórdia. Todo juízo de Deus é um juízo de misericórdia. O povo de Deus estava em Canaã, na terra prometida, o lugar que eles foram chamados para estar. Produto final daquela promessa está em Canaã.
conclusão do produto final está sob posse total dela. Quando eles estão lá, eles começam, em determinado momento, se afastam tanto de Deus, tanto de Deus, tanto de Deus, que o extrato do se apartar de Deus é que as alianças começaram a ser quebradas. Alianças de casamento começaram a ser quebradas, como acontece exatamente hoje. A prova disso é que Deus, naqueles dias, tinha o profeta Oséias na mão, ele se vai e casa com uma prostituta. Nossa. Por quê, Senhor? Para mostrar para o povo qual é a realidade que a minha esposa Israel está para comigo. Aqueles dias as moabitas colocaram a perdição, porque como marido e esposa é Cristo e a igreja. Então, para mostrar como estava o casamento de Israel e Deus, eles casam com uma prostituta porque o extrato era muitas quebras de aliança. Deus olhou e disse, pensou e viu, daqui a pouco não tem mais uma semente abraâmica pura, eu vou ter pouca semente abraâmica para que a promessa do Messias aconteça, para que um semi-legítimo vindo de Abraão, passando por Davi, aconteça. O que Deus fez? Só tem um jeito. Ele entrou com juízo de preservação e misericórdia. Nabucodonosor vem, tira todos os judeus de lá, coloca dentro da Babilônia. Lá eles não podem se relacionar com outros, só entre eles. Então, olhando do lado de fora, a mão de Deus estava pesando. Do lado de dentro, Deus estava preservando a semente messiânica por causa do amor que tinha pelo Israel. Então, enquanto Deus ainda está colocando uma pedra na frente dos bois, para os bois tropeçar, enquanto o Senhor está fazendo as coisas dar errado ainda, porque você ainda está na mão dele. Ele ainda é, todo juízo é um juízo de misericórdia e de preservação. Agora tem o pior de todos os juízos, que recai sobre o pior de todos os pecados, que é qual? Que é o pecado da obsessão do coração. O pecado da obsessão do coração, ele atrai o pior de todos os juízos, qual que é? É de Deus entregar uma pessoa a si mesmo. A si mesmo. Aí, meu Aí amigo. pronto, aí Romanos 1 entra, aí ele mesmo que entrega as suas próprias paixões, a torpeza, enfim. Então, um homem e uma mulher de Deus tem que entender, se as coisas ainda estão meio difíceis, se tem perguntas ainda que não estão respondidas, se tem oração que não está respondida, se tem dor, se tem inquietude, se você ainda está nas mãos do oleiro. Quer saber se um crente está mal? É quando ele peca e se sente bem. Quer saber quando o crente está bem? É quando ele pega e se sente mal. Então, se você ainda está se sentindo mal por algumas coisas, você está bem. Uau. Muitas das vezes o não de Deus, agradeça pelo não, porque às vezes ele vai dizer o sim, que é entregando a você as suas próprias paixões. Diga aí. Eu, há um tempo atrás, pastor, a gente no início caminhando, dando sangue, lutando, sem entendimento, né? E assim, eu fui criado num lar cristão, meu pai é pastor, eu cresci vendo meu pai implantar igreja, meu pai, nós somos do Rio, né? Somos de Niterói, e na época meu pai morava em Nova Iguaçu, era gerente de banco, e rodava o Nordeste, e eu cresci nesse meio, vendo meu pai fazendo a obra do Senhor. De madrugada, o Elivelton estava falando aqui que encontrava o pai dele orando de joelho em casa, na madrugada. Eu encontrava meu pai orando de joelho, né? A uma certa idade, Deus me chamou para a missão. Só que a gente, sem entender, novo demais, dando sangue, o Pedrinho bem pequenininho, e passamos muito perrengue e tal. E eu acabei botando, assim, a obra, sabe? As coisas da igreja na frente, sabe? E teve uma fase na nossa vida que a gente viu o nosso filho Pedrinho se perdendo, sabe? E isso é o dilema de muitos pastores entram nesse lugar e, assim, Deus me tocou, assim, de uma forma, assim, muito grande para eu parar tudo. Falei, para. Chamei a liderança, falei assim, ó, não faço mais nada. Eu agora, a partir desse momento, vou cuidar do meu filho, vou investir. Chegou a ponto da nossa luz estar cortada, a gente ter que dormir na igreja, no aniversário do meu filho, e eu deitado no altar, olhando para o meu filho no cantinho, olhando para mim quieto, sem reclamar de nada, e a lágrima no olhinho dele caindo. E aquilo foi o ápice, aquilo foi... Eu falei, não, chega. Eu não vou mais viver assim, não quero mais... No dia que eu parei, pastor... Falei, pagando aluguel, né? Meu filho já pagou o aluguel da igreja, cara. Aí ainda a gente tem que escutar que o diabo não pega férias. E... Por isso que a vida dele é um inferno, né? Não é só... Não, mas não é só isso, sabe? Quando o cara fala, o diabo não pega férias. Cara, eu preciso entender uma coisa. Quando a gente tem o diabo como referência... Nossa. Tá ruim a coisa. Por daí tá ruim, viu?
Aí o negócio complicou, sabe? Quando a gente diz que tem que educar os nossos filhos, porque o diabo está consumindo nossos filhos com a ideologia. Cara, quando eu vejo o diabo ditando a regra do jogo, eu digo, então quer dizer que Deuteronômio 6 não existe para nada. A gente vai fazer porque o diabo está trabalhando com a ideologia, então a gente vai. E não funciona assim. Eu fico feliz que você viu isso há tempo. Esses fundamentos, eles precisam ser restaurados, ser recuperados. O mundo moderno inverteu muitas coisas. Né? Na Bíblia Sagrada, Tito, capítulo 2, vai falar que a mulher, ela precisa ser uma boa esposa, amar o marido e seus filhos, ser boa dona de casa. E vai dizer por quê. Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, quando que a palavra de Deus é blasfemada na vida... quando que não é blasfemada na vida de uma mulher? Quando ela não falta o culto? Uau. Quando ela não profetiza? Quando ela não prega? Não, a Bíblia fala que a palavra de Deus é blasfemada quando ela falta com o marido, o filho e a casa. Uau. Mas a gente acha que a mulher vai proclamar a palavra de Deus nas grandes conferências? Não. Ok. Tá, pastor, é contra a grande conferência? A Bíblia não é contra nada, desde que venha depois daquilo que deveria vir antes. Com certeza. Deixa eu só levantar aqui o microfone. Tá bom. Ele tá caindo. Então, vem, meu filho, fica aqui pronto. Vai ficar melhor. Aí. Então, assim, só que hoje, de verdade, diante do Senhor, eu não quero crescer ou me estender no ponto crítico da coisa, né? Agora, tem uma coisa que não está no campo da crítica. Está no campo do diagnóstico. Se você não tem um diagnóstico correto, você não tem um ponto de partida para a cura. Coisa terrível para um pai e para uma mãe. Ele está com a criança ali, chora, e você não sabe o que é. Às vezes pode ser até uma coisa grave, mas quando você descobre, você tem um diagnóstico correto. E assim, quando tem uma enfermidade, só tem uma pessoa que você aceita o diagnóstico, mesmo por mal, pior que seja, é o médico. Por quê? Porque você aceita o diagnóstico dele. Porque ele... É porque ele tem a cura. Porque o médico é a esperança da cura. Então ele é o cara que pode dizer, você está mal. Ele é o cara que pode dizer, cara, você está com um tumor aí dentro. Como assim? Quem é você para falar isso? Eu sou o cara que vou tirar o tumor de você, fica tranquilo. Porque se veio só a gente dizer... Então, assim, eu tenho procurado me apartar de qualquer tipo de crítica, coisa desse tipo. As coisas que eu tenho colocado aqui na mesa, porque são coisas que elas podem ser recuperadas. Elas podem ser restauradas. Elas podem ser... Quando Deus entrou em Jericó e ele derrubou toda aquela fortaleza de muralha, Raabe morava no muro. E qual que era a fortaleza de Jericó? Por que Raabe morava no muro? Porque a fortaleza de Jericó era o espírito da prostituição. E o Deus que está entrando ali é um Deus de aliança. Então, o Deus de aliança, quando ele entra em Canaã, a primeira coisa que ele vai tirar é o espírito da infidelidade. Então, ele vai em Jericó. Porque aquela fortaleza de muro, aquilo é o espírito, aquilo ali era o centro, era o QG da infidelidade. E ele vai, a primeira coisa que ele faz, ele pega a casa de Raabe, bota no chão, segura Raabe na mão. Porque ele foi só derrubar a infidelidade. Uau. Ele foi só derrubar a enfermidade. Ele foi só derrubar aquilo que mantinha aquela mulher cativa naquela fortaleza. Raabe, ele segurou na palma da mão. Porque ela foi fiel, né? Tu tá entendendo? Então, assim, o que Deus quer destruir são as nossas fortalezas. O que Deus quer derrubar são a nossa infidelidade. Mas ele quer ter na palma da mão. Então, você olha, eu sempre digo isso, eu vejo algumas mães sem a ajuda do marido, até mesmo sem o marido mais, com seus filhos, e ouve a gente falar sobre família, ela está ali sozinha, pensa, pastor, e eu que não tenho nem marido? Ou tenho um marido que não se move? Eu lembro muito bem, e falo sobre isso porque isso são verdades que preenchem as lacunas
das minhas desesperanças dentro de mim que tenho. Paulo, ele tinha um código com ele. Paulo, ele não discipulava quem ele não ganhava para Jesus. Ele disse, eu não semeio em terra alheia. Ele tinha um código com ele. Ele só discipulava, treinava quem ele ganhava. Só que, por incrível que pareça, o 01 dele era Timóteo, e Timóteo ele não ganhou para Jesus. Ele não ganhou para Jesus. O 01 dele, ele disse, Timóteo, a fé que primeiro esteve na sua avó. E depois na sua mãe. Essa fé que você vai preservar. Então quer dizer que, porque a mãe de Timóteo era judia, então se uma mãe, mesmo sozinha, se uma avó sozinha, coloque a fé no coração do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta. Porque se for bem colocada a semente da fé, em algum momento, Deus levanta um Paulo para preencher a lacuna de paternidade. Aleluia. E dá sentido para aquela. Então, tem recuperação. O portal da 1/10 hora está aberto, né? Uma grande colheita vai acontecer. E a grande colheita da última hora está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou inventando, está escrito. Antes que venha o último e grande dia, do terrível e grande dia do Senhor, eu vou vir com uma grande colheita familiar. Pais voltarão para os filhos, filhos se voltarão. Então, assim, eu não tenho que olhar para esse cenário caótico, eu tenho que olhar para a promessa. Isso. Para a promessa. E me guiar nela e andar por ela. Então, assim, tem um movimento de restauração. Se a gente perceber o quanto que Deus abriu o coração dos nossos adolescentes para receber coisas, nós não colocamos nada dentro, eles estão se enchendo. Mas, ao mesmo tempo, tem um movimento de um toque de Deus. Levantando. Tem algo aberto. A gente precisa entender. Jesus falou assim, acho que eu estou falando muito de novo, né? Jesus falou assim, ó, a minha vinda, um sinal da minha vinda vai haver 2 cenários muito próximos. O cenário de Ló e o cenário de Noé vão estar em movimento sobre a face da terra. E ele dá as dicas para a gente não ficar querendo adivinhar. Não, casava-se, dava-se em casamento, ou seja, o conceito de aliança vai estar destruído. Comprava ou vendia, o consumismo. Tudo isso vai estar aí. Dias de Ló também, o culto ao prazer, a imoralidade. Nesses dias, então quando a gente olha para esse cenário que está hoje, dias de Ló, dias de Noé, mas estuda um pouquinho mais. O que aconteceu nesses dias? Na mesma proporção que a perversidade estava sobre a terra, casa estava recebendo anjos. Sim. Tinha visitação de Deus quase que por teofania. Então, agora eu vou ficar com os dias de Ló e dias de Noé só naquilo que é perversidade? Não. Ou eu posso dizer para minha casa, Senhor, se tem uma casa que o Senhor quer bater, bata aqui. Isso, é um tempo favorável. É um tempo favorável. O Deus dos disponíveis, né? É um tempo favorável. Então, eu acredito, eu estou aberto, eu estou lutando por isso. Obviamente que estamos vivendo as guerras dos dias de Ló e dos dias de Noé. Nós mesmos estamos lutando contra a frieza, nós mesmos estamos lutando contra a racionalidade, nós mesmos estamos lutando contra o fato de perguntar para Deus. Sabe quando Gideão e os outros profetas, quando oravam, mas eu gosto de Gideão, quando Deus fala assim para Gideão, Gideão, homem valente, eu sou contigo. Eles, Senhor, o Senhor é conosco. Cadê aquele Deus que tirou o povo do Egito? Cadê aquele Deus que abriu o mar vermelho? Cadê aquele Deus? Cadê? Onde é que aquele Deus anda? Porque o de hoje está resolvendo muita coisa. Cadê aquele Deus que a gente orava, as pessoas caíam no chão, cara? Cadê aquele Deus que a gente chegava num lugar, não tinha muito pouco, mas acontecia muito? Hoje a gente tem Bíblia de todo tipo, hoje a gente tem livro de todo tipo, seminário de todo tipo. Parece que as coisas não... Aí o Senhor... não está escrito, né? É a minha cabeça que cria. É por isso que eu vim em você. Eu estou atrás de pessoas que estão perguntando, cadê aquele Deus? Entendeu? Uau. Então, assim, há uma disponibilidade do Senhor. Há uma guerra correspondente? Mas há uma disponibilidade do Senhor. Eu quero entrar nisso. Juscelio, obrigado por você ser um homem de lágrimas, cara. Eu louvo a Deus, assim, homens, assim, quer ver algo genuíno é quando sai lágrimas. Cara, às vezes a gente entra, tem muita gente que tá no piloto automático e tal,
E a lágrima fala, o Gregório falava muito disso, cara. A igreja aqui, a tribo, Juscelio, ela começou através de uma palavra de Gregório, na nossa casa. Gregório, ele foi um cara que trouxe uma palavra sobre a tribo de Gade. A gente era um bando improvável, Juscelio, um bando de jovem. A gente não sabia muito bem o que fazer e tal. E Deus trouxe uma direção, né, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E eu lembro muito bem que ele falou a respeito disso, né? Sobre nós sermos uma casa... Pode ser lá em cima. pode ser qualquer coisa. Ele falou na época que nós seríamos uma casa de cura. Sei. Ele trouxe essa palavra que nós seríamos uma casa de cura. E isso marcou muito, né, a nossa vida. Ele falou, cara, não se preocupe com esse nome, igreja. Não, mas Deus está levando vocês a ser uma casa de paternidade de cura. E logo depois a gente recebeu, acho que 90% dos nossos jovens, eles não têm referência paterna. A galera que acabou chegando não tem uma referência paterna. E Lu identificou algo muito, muito forte na nossa região aqui, que é as casas, elas têm um muro muito bonito. Se vocês entrarem nos bairros, um muro muito bonito. E quando a gente entra... A fachada, né? Muito bonito. E quando você entra dentro, aí tu fala, uau, aquela casinha de Coab, aquele negocinho bem apertado. As folhas de figueira, daquela figueira que Jesus foi buscar fruto, né? Naqueles dias, as figueiras de Israel, quando elas, antes de dar o fruto, elas davam a folha. Então a folha anunciava que tinha fruto. Isso. Mas aquela figueira, ela anunciava ter aquilo que ela estava propondo esconder. Isso. Que não tinha. Deus falou então, comigo. Um muro bonito propõe anunciar que tem uma coisa que, na verdade, está tentando esconder que não tem. E para encerrar, pastor, dá um recado para aquela câmera ali, para todo mundo que tá nos vendo, né? E aquilo que o Senhor colocar no seu coração, para a turma aqui do Nordeste, para a turma que está assistindo. Eu recebi alguns missionários, né? Eu falei, a galera que quer se lançar no campo missionário, mas eu quero, em relação aos pastores, dar um recado para os pastores, né, que estão cuidando, que precisam cuidar primeiramente da sua família. Eu quero que o senhor olhe ali e vamos encerrar esse momento com essa palavra. Bom, aos pastores, aos líderes, minha fala são algumas poucas observações. Primeiro, nós estamos vivendo dias difíceis, nossas guerras são interiores, nossas batalhas são na mente, nós não guerreamos mais contra demônios que caem no chão, nós hoje guerreamos contra as limitações que foram que são estabelecidas em nós, que o Senhor quer expandir. Então, a gente precisa saber que o que morre afogado é tudo que está debaixo da arca. A gente precisa realmente pensar sobre o crescimento das nossas novas medidas. Sabe, eu estava na mesa, agora falando com os irmãos ali. Eu tive uma grande expansão externa nos últimos 3 anos. Então, assim, hoje eu sinto que pela primeira vez na minha vida, aos 29 anos de fé, que eu estou vivendo um tipo de sofrimento que eu nunca vivi. Porque pela primeira vez eu estou maior do lado de fora do que do lado de dentro. E isso é que faz um homem e uma mulher de Deus sofrer. É quando ele cresce mais do lado de fora do que do lado de dentro. Eu preciso trabalhar para crescer minhas medidas internas. Para que o que Deus me entregue no externo encontre hospedagem. Para não me matar, para não me arrebentar, para não me destruir. É o efeito de Jacó. A gente como pastor, como pastora, como líder, a gente tem muito foco no rebanho. E o efeito de Jacó dizia o seguinte: cada vez que Labão trocava o salário de Jacó e dizia, agora as tuas ovelhas são as lisas, ele pegava as ovelhas que estavam para parir, estavam para dar cria, e levava elas para beber na fonte das águas. E colocava varas ali e descascavam, e as ovelhas que estavam para criar, criando, olhando para as varas lisas, elas davam ovelhas correspondentes. O que é vara na Bíblia? É autoridade. Ovelhas se reproduzem segundo a vara. A gente tem um foco na ovelha
E Deus está com foco na vara. Então, assim, invista em você. Isso não é viver para o seu próprio umbigo. Isso não é cobiça. Entenda uma coisa que eu vou falar em poucos minutos. O apóstolo Paulo, ele lidava com a igreja, figuramente falando, como templo e como corpo. Quando ele falava sobre templo, ele estava falando aos judeus que tinham uma consciência de templo. Quando ele falava sobre corpo, ele falava aos gregos que estavam descobrindo a anatomia do corpo humano, eles compreendiam essas duas linguagens. Então, tanto o templo quanto o corpo, eles têm realidades. O templo, ele tem uma pedra angular chamada Cristo, só que existem as colunas desse templo. E você que é pastor, pastora, que você que é líder, que exerce uma função de coluna no corpo de Cristo, você tem sustentabilidade. Ah, pastor é como qualquer outro. Ah, não é. Você tem uma importância diferenciada por causa da função que você ocupa. Você não é melhor que ninguém, você não é maior que ninguém, mas você tem uma função de importância. Sabe, o marido é o cabeça, o marido é o sacerdote, o marido que é o governo do lar, ele é tudo isso, Mas quando um casal ganha um bebê e o bebê chora de madrugada porque quer mamar, o que o cabeça pode fazer? Não, ele tem que levantar e servir. Porque por causa da função, naquela hora, a mulher, a importância dela faz a grandeza dela. Então, se você é um líder, você é uma coluna no corpo de Cristo, você precisa entender a sua importância. Ao mesmo tempo, o corpo, a Bíblia fala sobre que todos os membros são iguais, mas no corpo existe aqueles órgãos vitais. E eu, quando ouvi de um homem que tem conhecimento científico, dizendo para mim sobre o coma espontâneo, tem um coma induzido e tem um coma espontâneo. Sabe como é que acontece? Por que um corpo entra em coma? Quando ele vê que um órgão vital vai morrer, todo o corpo, todos os órgãos, todas as células, elas desistem de viver, ficam em modo stand-by, entrega a energia todinha para aquele órgão vital não morrer, porque todo o corpo sabe que se aquele órgão vital morrer, todo o corpo morre. Então, se você é um órgão vital do corpo, você precisa estar vivo, você é uma coluna do templo, você precisa estar firme. Então, invista na sua vida, invista, tenha compaixão de você mesmo, estenda a graça para você mesmo, seja amigo de você mesmo, e invista. Eu demorei muito para fazer isso. E ainda, sei melhor ensinar do que fazer. Sabe de uma coisa? Eu, por exemplo, quando eu pego um avião, vou pregar em outro lugar, que eu vejo a minha filha, minha assessora. Às vezes ela paga 80, 90, 100 reais a mais numa passagem para me colocar no banco lá na frente. Ela faz isso escondido de mim. E quando eu descubro, filha, não sou melhor do que ninguém, eu me sinto desviado. Sabe o que ela diz? Pai, deixa eu te colocar lá naquele banco maior. Você chega mais inteiro do outro lado. Para se dar melhor para as pessoas, não tem a ver com o teu conforto, mas com a preservação daquilo que precisa ser preservado. Então, ser líder, dormir numa boa cama, para você, não se trata de conforto. Não é porque o outro faz para ostentar que você não vai fazer para descansar. Então, viajar num bom carro não é ostentação. É você chegando melhor, inteiro, para o outro lado, e se devolvendo melhor para sua casa. Entenda que o dinheiro é a parte mais barata da obra de Deus. Cara é a sua vida, cara é a sua entrega. Cuide de você, cuide do seu casamento, cuide da sua fé, cuide da sua integridade, invista na sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu ando bastante de avião, sabe o que eles avisam para mim? Eles dizem assim, se houver despressurização, máscaras cairão de oxigênio, cairão do compartimento acima de você. Olha, coloque a sua primeiro, porque vai que falta. Se garanta, coloque a sua primeiro. Ele disse, não, coloque primeiro em você.
e depois procura ajudar a pessoa que está do seu lado. Às vezes nós, como líderes, a gente quer ajudar os outros sem botar a nossa máscara. A gente cuida de 3, 4, 5, chega uma hora, falta oxigênio para a gente e para o outro. Então botar a máscara primeiro em você não é egoísmo, é garantia de que você vai poder ajudar muita gente dentro do avião. Cuide da sua vida, cuide da sua fé, cuide da sua pureza, cuide do seu descanso, cuide da sua mente, porque as pessoas que estão em sua volta precisam de você bem. Amém. Que papo da hora, hein, cara. Muito bom, muito cara. Obrigado, foi algo assim de Deus mesmo. Esse momento, Deus preparou esse momento. Se a gente fosse combinar, eu acredito que nunca ia dar certo, né, cara? Mas Deus é tremendo demais. E, gente, esse foi o nosso Gadcast. Eu quero dizer para você que você possa ser abençoado com essa palavra, que você venha crescer em conhecimento cada vez mais, que o Senhor encontre as pessoas que você está orando aí da sua família, que tudo venha entrar no lugar, venha ser ajustado em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e tchau, tchau. Até o próximo Gadcast.